Quando a gente fala que Marte pode ser uma nova Terra, né, cara? Parece até exagero, parece até papo de filme de ficção científica. Mas se a gente parar para olhar o que está acontecendo aqui no nosso planeta, a ideia já não soa tão absurda assim. Olha só, a Terra está esquentando, o clima está ficando cada vez mais doido, enchente onde não tinha, seca onde antes era verde, onda de calor bizarra em lugar que era mais fresquinho, né? Então isso tudo vai criando um certo clima de urgência, né? Um clima de e aí, a gente vai fazer o quê? Ao mesmo tempo, a população não para de crescer, as cidades estão se espremendo, recursos naturais sendo usados numa velocidade que a natureza não consegue repor. Então, quando você junta isso tudo, a pergunta começa a aparecer: será que a humanidade precisa de um plano B? E aí, é claro, o primeiro candidato que aparece no radar é ele, Marte, nosso vizinho vermelho ali, quietinho, só esperando a gente olhar para ele com outros olhos. E por que Marte e não outro lugar, né? Porque, assim, se a gente compara com o resto do sistema solar, Marte é o menos pior, digamos assim. Não é que ele seja um lugar legal hoje, longe disso, mas é um lugar que em teoria dá para trabalhar em cima. O dia em Marte tem uma duração parecida com o dia da Terra. A gravidade é menor, mas não é tão ridiculamente pequena quanto a da Lua. E a gente sabe que lá tem gelo de água, tem calota polar, tem atmosfera, por mais fina que seja. Então, no meio desse cenário de Terra sob pressão, mudanças climáticas apertando, população crescendo, recursos limitados, Marte vira essa espécie de tela em branco, um lugar onde muita gente começa a imaginar: e se a gente pudesse começar de novo ali de um jeito diferente? Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido: se inscreve e mete o dedo no like. Aproveita que ainda é de graça e ajuda muito. E já comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Muito bem, voltando então para essa ideia de plano B. É importante falar uma coisa: Marte não é uma fuga fácil, tá? Não é tipo, estragamos a Terra, vamos todo mundo mudar para Marte e pronto, problema resolvido. Isso é fantasia. Mas psicologicamente, né, humanamente falando, existe uma certa necessidade de imaginar uma saída, um horizonte, um outro lugar possível. Desde sempre, a humanidade olhou para o céu e pensou em outros mundos, outras casas, outros cenários. Só que agora, pela primeira vez na história, a tecnologia está chegando num ponto em que isso não é só poesia, não é só mito, começa a virar projeto, começa a virar planilha, começa a virar orçamento de empresa. Várias agências espaciais, empresas privadas, bilionários malucos ou visionários, depende do ponto de vista, estão apontando para Marte como o próximo grande passo da nossa expansão espacial. E aí tem um outro ponto que é muito interessante: a exploração espacial em si está ficando mais barata, mais eficiente, e isso muda o jogo. Antigamente, era só governo gigante que podia lançar foguete, fazer missão, estudar outro planeta. Hoje, a gente vê foguete pousando de volta, reutilizável, empresa privada competindo, novas tecnologias surgindo, impressão 3D de peças em órbita, esse tipo de coisa. Tudo isso vai somando para criar um cenário em que Marte deixa de ser aquele sonho distante e começa a virar um destino de verdade. Um lugar que você coloca no roteiro da humanidade como etapa futura. A gente está meio que fazendo com Marte o que os navegadores fizeram com os oceanos séculos atrás. Primeiro mapa, depois sonda, depois teste, um dia talvez colônia. Só que não é só tecnologia, né? Tem também o imaginário, o lado cultural da coisa. Marte é quase um personagem da nossa cultura. Ele tá nos livros, nos filmes, nas séries, nos quadrinhos. É o planeta dos alienígenas nos filmes antigos. É o cenário de guerra, de invasão. Depois virou o sonho de colonização, de resgate da humanidade. Quando você vê isso sendo repetido por décadas na ficção científica, vai criando uma familiaridade, uma intimidade com Marte. A gente nunca pisou lá, mas parece que já conhece. Então, quando alguém solta a frase Marte pode ser a nova Terra, isso já cai num terreno preparado. Todo mundo já tem uma imagem na cabeça. Um céu meio avermelhado, astronauta de capacete, base futurista, aquele solo laranja para todo lado. A ficção foi amaciando o terreno antes da ciência aparecer com os dados. E os dados que a gente tem hoje, mesmo sendo limitados, reforçam essa ideia de que Marte é um candidato trabalhável. Não é um lugar pronto, é tipo uma casa abandonada que precisa de reforma brava, mas a estrutura tá lá. A gente sabe que no passado, Marte já teve água líquida correndo em rios, talvez lagos, quem sabe até um oceano no hemisfério norte. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga o planeta, porque significa que ele já foi mais amigável um dia, já foi mais Terra-like no passado remoto, e se ele já foi, aí vem o pensamento: será que a gente consegue de algum jeito empurrar Marte um pouquinho de volta nessa direção? Não igual à Terra, porque isso é muito difícil, mas um pouco menos hostil, um pouco mais habitável. Agora junta isso com a pressão aqui embaixo, na nossa casa azul. Toda vez que sai relatórios sobre aquecimento global, efeito estufa, derretimento de gelo, aumento do nível do mar, você tem duas grandes linhas de resposta. Uma é: vamos consertar a Terra.
que é essencial, não tem outro jeito, e a outra é: vamos também olhar para fora, tanto por segurança, quanto por curiosidade, por expansão, por sobrevivência a longo prazo. Porque se a gente pensa em milhares ou milhões de anos de futuro, a própria Terra tem prazo de validade natural. O Sol vai esquentar, vai mudar, e uma hora esse lugar aqui deixa de ser confortável. Ou seja, mesmo que a gente cuide muito bem da Terra, em escalas gigantescas de tempo, faz sentido a vida procurar outros lugares. Marte entra nessa conversa como o primeiro degrau de uma escada cósmica. Marte também tem um valor simbólico na ideia de resiliência da espécie. Se a humanidade consegue estabelecer uma presença estável em outro planeta, a chance de desaparecer completamente por causa de um desastre localizado aqui na Terra diminui muito. Seja um asteroide, seja uma guerra global, seja uma pandemia ainda mais séria do que as que a gente já viu, ter outro ponto de backup da civilização vira uma espécie de seguro existencial. É duro falar assim porque parece que a gente está transformando seres humanos em arquivos que precisam de cópia de segurança, mas em termos de espécie, em termos de longo prazo, é meio isso mesmo. Marte como nova Terra não é só conforto, é estratégia de sobrevivência. Claro que tem uma armadilha aí, né? Achar que Marte é desculpa para continuar destruindo a Terra. A ideia não é essa. Não é relaxa, se der ruim aqui a gente vai para lá. Primeiro porque ir para Marte é extremamente difícil, caro e perigoso. E provavelmente só uma minúscula parte da população teria a chance de ir. Segundo porque transformar um planeta inteiro ou mesmo só viver em bases fechadas é um trabalho gigantesco, tecnicamente complicado e cheio de risco. Então por mais que Marte entre na conversa como candidato à nova Terra, ele também funciona como lembrete de quão boa a Terra é. Você olha o esforço que teria que fazer para deixar Marte minimamente parecido com aqui e percebe o quanto a gente é privilegiado de ter esse planeta pronto funcionando, com ar respirável, água líquida na superfície e um campo magnético protegendo tudo. No final das contas, Marte é visto como candidato à nova Terra porque ele está no cruzamento perfeito de três coisas: o problema real e urgente da nossa relação com o meio ambiente aqui, o avanço da tecnologia espacial, que permite sonhar com colonização de verdade, e a construção cultural que a gente fez em cima desse planeta vermelho ao longo de décadas. Ele é, ao mesmo tempo, um laboratório científico, um símbolo de esperança e um espelho dos nossos erros. Quando alguém pergunta: será que um dia vamos morar em Marte? A pergunta escondida por trás muitas vezes é: será que vamos aprender a cuidar da Terra antes de precisar fugir dela? E é nessa tensão entre o planeta que temos e o planeta que desejamos que Marte vai ganhando esse papel de possível nova Terra, pelo menos na imaginação e devagarinho nas plantas de engenharia e nos projetos de missão que já estão sendo desenhados hoje. Então, já que a gente decidiu encarar Marte como ele é de verdade, sem filtro, agora a ideia é descer ali na superfície mentalmente e sentir o clima do lugar, né? Imagina que você acabou de pousar num módulo, abre a janelinha, olha lá fora e pensa: cara, isso aqui é outro mundo mesmo. A primeira coisa que chamaria atenção se desse para comparar é o ar, ou melhor, a falta dele. A atmosfera de Marte é tão fina que para nossa percepção é quase como se não tivesse nada. A pressão é uma fração minúscula da que a gente tem na Terra. É como se você estivesse lá no alto de uma montanha impossível, dessas que esmagam qualquer alpinista, só que pior. Se você tentasse respirar sem traje, não ia nem ter aquela sensação de tô sufocando devagar, você simplesmente apagaria em poucos segundos porque o sangue começa a ferver literalmente, já que a pressão é baixa demais para manter os líquidos estáveis. E esse ar ralo é quase todo feito de dióxido de carbono, com um tiquinho de nitrogênio e argônio, mas oxigênio, aquele nosso velho amigo, praticamente não entra na conta. Então nada de dar um passeio de boa com uma máscara simples, tipo mergulhador, não funciona. Tudo tem que ser pressurizado, fechado, controlado. O fato da atmosfera ser tão fina mexe com tudo. Com o som, que viaja meio abafado, com o vento, que mesmo rápido não tem a mesma força que o vento aqui, com a forma como o calor é perdido, porque o ar não segura quase nada. É um planeta que parece ter esquecido de terminar de formar o manto de proteção em volta. E isso já cria um cenário bem bruto para qualquer coisa viva que se arrisque a ficar na superfície sem proteção adequada. Agora falando de temperatura, aí o negócio fica ainda mais radical. Marte é um mundo frio, mas não é só, é fresquinho, não. É aquele frio que morde. A média global fica muito abaixo de zero, e as variações são violentas. Você pode ter um dia relativamente amigável perto do Equador, com uma temperatura que, com muito boa vontade, lembraria um dia de inverno pesado na Terra. E aí, algumas horas depois, quando o sol se manda, despenca tudo para um frio que congela qualquer equipamento mal projetado. Como o ar é ralo, não tem muita coisa para segurar calor. O planeta esquenta quando o sol bate e perde tudo muito rápido quando o sol vai embora. É tipo viver num lugar onde o mundo inteiro é um deserto de alta altitude,
com noites que não tem pena de ninguém. Esse frio constante mexe com qualquer tentativa de tecnologia, de planta, de material. Combustível congela, lubrificante engrossa, bateria sofre. Qualquer construção precisa levar em conta que o ambiente vai estar o tempo todo tentando roubar calor de você. E não é só no solo não. Até o dióxido de carbono da atmosfera pode congelar em certos lugares, formando gelo seco. Então você está lidando com um clima que, em muitos momentos, literalmente tira gases do ar e transforma em gelo. É uma situação que, se a gente comparar com a Terra, parece coisa de laboratório, mas lá é o normal do dia. E aí entra outro problema que, se não fosse tão sério, seria quase poético. A radiação. Marte não tem um campo magnético global como a Terra, aquele escudo gigante que desvia um monte de partículas energéticas do Sol e de raios cósmicos. A atmosfera já é fininha, o campo magnético é fraco e local, resultado, a superfície é bombardeada por radiação numa taxa muito maior do que a gente está acostumado aqui. Imagina você vivendo num lugar onde, a cada segundo, uma chuva invisível de partículas atravessa seu corpo com mais intensidade. Ficar do lado de fora por muito tempo sem proteção é acumular dose atrás de dose, o que aumenta o risco de câncer, altera células, prejudica até a eletrônica sensível. Não é à toa que qualquer plano de permanência em Marte fala de túnel, caverna, parede grossa, água como escudo, esse tipo de solução. Isso sem contar as tempestades solares, né? Quando o Sol resolve dar aqueles espirros de plasma, a Terra até sente, mas o nosso campo magnético segura boa parte da bronca. Em Marte, uma tempestade solar mais forte pode transformar a superfície num ambiente ainda mais agressivo por algumas horas ou dias. Qualquer colônia precisaria de protocolos muito firmes, tipo, chegou alerta de radiação, todo mundo para dentro, desliga isso, reforça aquilo, quase como a gente faz com tempestade elétrica ou furacão, só que com algo que você não vê, não escuta, mas sente o efeito lá na frente, na saúde, nos equipamentos. Outra coisa que define muito o jeito Marte de ser é a água, ou melhor, o jeito como a água se esconde. Não tem lago bonitinho, não tem rio correndo, nada disso na superfície hoje. O que a gente tem é gelo. Gelo nas calotas polares, gelo misturado no solo, aquele permafrost marciano que fica abaixo da superfície dependendo da região. Em alguns pontos parece que você poderia cavar um pouco e achar gelo relativamente fácil. Mas água líquida, do jeito que a gente conhece, é quase impossível se manter na superfície por causa da pressão baixa. Se você jogar um copo de água lá fora, ela não vai simplesmente congelar, ela pode ferver e sublimar, pulando direto para o estado gasoso. Então, qualquer uso de água em Marte depende de derreter gelo em ambiente controlado, guardar, reciclar obsessivamente. A ideia de abrir uma torneira e deixar a água correr é quase uma heresia. E além da forma como ela existe, tem a questão da química. O solo marciano tem sais, tem compostos que podem puxar água do ar, formar soluções salgadas bem estranhas, talvez um tipo de lama extremamente salina em condições muito específicas. Isso alimenta a discussão científica sobre a possibilidade de microambientes de água líquida super salgada. Mas, para o nosso uso, isso significa mais trabalho: tratar, purificar, adaptar qualquer coisa que vai entrar em contato com seres humanos. Marte até tem um ingrediente básico, mas joga difícil, não entrega de bandeja. Agora, se tem uma coisa que Marte tem para dar e vender, é poeira. Poeira fina, aquele pó vermelho que a gente já viu em todas as fotos, que cobre tudo, entra em tudo, gruda em tudo. O solo lá é feito de pedacinhos de rocha, minerais, restos de processos vulcânicos e de impacto, triturados ao longo de milhões e milhões de anos. Esse material é tão fino que vira uma espécie de talco extremamente abrasivo. Para os equipamentos isso é um pesadelo. Entope junta, arranha painel, desgasta mecanismo. Para os seres humanos, se respirado, pode ser tóxico, irritar pulmão, pele, olhos. E como a gravidade é mais baixa, o pó demora mais para assentar, então uma atividade mais intensa pode levantar uma nuvem que fica ali pairando, incomodando um bom tempo. As tempestades de poeira são um capítulo à parte. Tem tempestade local, tem tempestade regional, e de vez em quando Marte resolve fazer o modo extremo, tempestade global. Aquelas em que praticamente o planeta inteiro fica coberto por uma nuvem de poeira vista do espaço. A luz do Sol diminui pra caramba na superfície. A temperatura muda, painéis solares sofrem, comunicação pode ser afetada. Imagina tentar manter uma base funcionando a energia solar, enquanto uma tempestade dessas passa e reduz a luz a um fiapo durante semanas. As condições do planeta, só nesse detalhe da poeira, já exigem uma engenhosidade gigantesca dos futuros colonos. Falando em gravidade, esse é outro ponto em que Marte não perdoa. A gravidade é mais ou menos 1/3 da Terra. Na prática, você se sentiria mais leve, conseguiria levantar coisas com mais facilidade, dar pulos mais longos. Isso parece até divertido no começo. Mas o corpo humano é uma máquina calibrada para 1 grama, para a gravidade terrestre. Ossos,
músculos, sistema circulatório, tudo se organizou em cima desse peso padrão. Viver anos no ambiente de 038G é uma experiência que a gente simplesmente não conhece a fundo. A gente tem pistas a partir da estação espacial, onde os astronautas ficam em microgravidade e perdem massa óssea, muscular, precisam fazer exercício o tempo todo. Em Marte não é tão extremo quanto o espaço, mas também não é normal. É aquele meio do caminho perigoso, em que talvez o corpo vá se adaptando de um jeito que a gente ainda não entende direito, com efeitos a longo prazo que só vão ficar claros quando alguém viver décadas lá. Para fechar esse panorama das condições, tem o lance da luz e do céu. Marte está mais longe do Sol, então a luz que chega lá é mais fraca que aqui, como um dia meio nublado permanente, mesmo quando o céu está limpo. O céu, aliás, não é azul como o nosso. Ele tem aquele tom puxado para o laranja, para o amarelado, por causa da poeira em suspensão. Em certos momentos, especialmente perto do pôr do sol, podem rolar cores bem diferentes das que a gente está acostumado, com um brilho azulado perto do sol e tons avermelhados ao longe, quase o contrário da Terra. Parece detalhe estético, mas isso mexe com o psicológico, com a sensação de lar, com o relógio interno das pessoas. É outra luz, outro ritmo, outro humor climático. Nada em Marte é exatamente familiar. Tudo é uma versão estranha, distorcida, de alguma coisa que a gente conhece aqui. E é justamente essa mistura de parecido e radicalmente diferente que torna o planeta tão desafiador para qualquer plano de transformar aquele mundo num lugar onde alguém possa, um dia, abrir uma janela sem traje e simplesmente respirar. Se a gente quer falar sério sobre transformar Marte em algum tipo de segunda casa, tem uma coisa que é fundamental: conhecer o terreno, né? Ninguém compra apartamento sem ver plantas, sem visitar, sem dar aquela olhada na vizinhança. Com o planeta é a mesma lógica, só que em escala épica. E Marte, antes de virar esse candidato à nova Terra na cabeça da galera, passou por décadas sendo simplesmente um alvo teimoso da exploração espacial. A gente foi chegando meio devagar, errando bastante no começo, até começar a pousar robô com uma precisão absurda. Então dá pra dizer que hoje, se tem um lugar fora da Terra que a gente conhece com certo detalhe fino, esse lugar é Marte. Lá no começo, quando ainda nem existia essa ideia de mandar robozinho pra passear em outro mundo, Marte era só aquele pontinho avermelhado que os astrônomos viam no telescópio. Mesmo assim, já tinha confusão. Teve aquela história famosa dos canais de Marte, que alguns observadores pensaram estar vendo risquinhos na superfície, e aí surgiu toda uma narrativa de civilização marciana construindo obras gigantescas. Depois a gente entendeu que era muito mais efeito de observação limitada, ilusão de ótica e um pouco de imaginação demais. Mas isso deixou uma marca. Marte virou o planeta da especulação. Quando a era espacial começou, era quase inevitável que um dos primeiros alvos fosse esse vizinho misterioso. Aí entra a fase das primeiras sondas, aquela era meio pioneira maluca. Estados Unidos e União Soviética começaram a lançar missões para Marte sem nem ter certeza se a tecnologia dava conta. Muitas deram errado, explodiram, falharam em órbita, perderam contato. É como se o planeta estivesse fazendo um filtro de entrada bem rígido. Só que aos poucos algumas conseguiram passar. As primeiras que deram certo faziam sobrevoo rápido, passavam perto, tiravam umas fotos, coletavam os dados e iam embora. Foi aí que caiu a ficha. Nada de mares, nada de florestas, nada de construções. A superfície parecia seca, cheia de crateras, com um jeito de deserto fossilizado. Quando a gente chegou no nível de colocar sonda em órbita de Marte de forma estável, a coisa começou a ficar séria. Um orbitador consegue ficar dando voltas e voltas, fotografando tudo, medindo a atmosfera, vendo como a temperatura varia com o tempo, essas coisas. De repente, aquela bolinha vermelha virou um globo detalhado, com mapas de altitude, imagens em alta resolução, dados sobre a composição do solo. Foi nessa fase que a gente começou a identificar leitos que pareciam ser de rios antigos, vales esculpidos por alguma coisa que fluía, estruturas que sugeriam que, no passado remoto, a água teve um papel bem importante na história ali. Mas o grande salto, cara, foi quando a gente conseguiu pousar e mandar um robozinho pra dar uma voltinha. A primeira vez que isso rolou de verdade, com foto, com transmissão bonitinha, foi uma espécie de grande passo da exploração interplanetária. O Sojourner, aquele rover pequenininho dos anos 90, andando pertinho da nave que trouxe ele, já foi suficiente para mudar o jogo. De repente não era mais só foto de cima. Era como se você tivesse uma câmerazinha na altura de uma pessoa, mostrando pedras, areia, o horizonte meio embaçado pela poeira. Não tinha nada de alienígena verde, mas o impacto era esse. Ok, estamos andando em outro planeta. Depois disso veio a era dos rovers de verdade. Aqueles que ficaram famosos até entre quem não acompanha muito ciência. Spirit e Opportunity foram tipo dois exploradores gêmeos, pousando em lugares diferentes, com objetivos parecidos. Entender a história das rochas, ver se dava para encontrar sinais de que Marte já teve água líquida em condições favoráveis à vida.
O que é legal é que eles foram projetados para durar alguns meses, e acabaram vivendo anos, aguentando tempestade de poeira, frio, inclinação em colina, tudo. Foi com eles que a gente começou a ver aquelas histórias de pedras arredondadas, camadas sedimentares, minerais que só se formam com água. Ou seja, eles ajudaram a transformar a hipótese de água antiga em algo bem mais sólido. Enquanto isso, lá em cima, os orbitadores continuavam trabalhando sem parar. Tinha satélite medindo composição da atmosfera, procurando sinais de gás metano, por exemplo, que é um gás interessante porque pode ser produzido tanto por processos geológicos quanto por processos biológicos. Tinha satélite mapeando o gelo subterrâneo, mostrando onde existiam grandes reservas de água congelada abaixo da superfície, o que é ouro puro para qualquer plano futuro de habitação. Tinha câmera fazendo imagens tão detalhadas que dava para ver sombra de pedra projetada no chão e até trilha de poeira deixada por rover andando. Mais tarde, entrou em cena um rover maior, mais parrudo, que já parecia uma espécie de laboratório ambulante, o Curiosity. Ele foi enviado para uma região específica, uma cratera onde os cientistas achavam que poderia ter tido lago no passado. E aí a missão dele não era só tem água ou não, mas que tipo de ambiente era esse? Ele seria habitável para a vida microscópica? O lance legal é que o Curiosity carrega instrumentos capazes de pegar amostra de rocha, triturar, aquecer e analisar os gases liberados, checando se tem carbono em certas formas, minerais específicos, essas coisas mais finas. Foi com esse tipo de análise que a gente começou a falar com mais confiança em ambientes antigos que poderiam ter sido amigáveis para micro-organismos. Além dos rovers, teve pousador que não se movia, mas fazia outra coisa importante: estudar o solo e subsolo de forma mais focada. Teve missão que chegou perto dos polos para entender melhor o gelo, missão que ficou olhando para o céu de Marte para analisar o clima, missão que botou o sismômetro para detectar martemotos e ver como é o interior do planeta. Tudo isso constrói uma espécie de raio-x de Marte, não só por fora, mas por dentro também. Não é só o que a gente vê, é como o planeta funciona, como ele se mexe, como responde à passagem das estações, como a atmosfera infla e encolhe ao longo do ano marciano. Dá para perceber que tem um padrão, né? Cada missão nova chega com um pouco mais de foco. No começo era como é a cara desse planeta, depois virou já teve água aqui, aí passou para como essa água se comportava. Por quanto tempo? Tinha ambiente estável suficiente para a vida surgir. E agora a coisa está indo para onde estão os melhores lugares para procurar sinais de vida antiga. E como a gente faz para trazer amostras de volta para a Terra. Porque essa é outra grande virada. Chegou uma hora em que os cientistas olharam para as limitações dos instrumentos que a gente consegue mandar e falaram: beleza, dá para fazer muita coisa, mas se a gente quiser respostas mais profundas, vai ter que trazer pedrinhas para analisar aqui nos nossos laboratórios. Os orbitadores mais modernos, além de mapear e medir coisas, também têm um papel quase de guia turístico para os próximos robôs. Eles ajudam a escolher locais de pouso, monitoram tempestades, avaliam perigos, medem a quantidade de poeira em suspensão. É como se fossem os drones de reconhecimento de uma expansão militar, só que em vez de preparar terreno para exército, estão preparando terreno para a ciência e talvez um dia para a colonização. E esse trabalho em conjunto, satélite lá em cima e rover lá embaixo, é o que faz a exploração de Marte hoje ser tão rica. Um vê a paisagem de forma global, o outro chega lá e põe a mão robótica na massa. Outra coisa interessante é que, ao estudar Marte com essa profundidade, a gente também acaba aprendendo mais sobre a própria Terra. Quando um orbitador mede como a atmosfera marciana foi sendo arrancada ao longo de bilhões de anos pelo vento solar, isso ajuda a entender o papel do campo magnético, do tamanho do planeta, da atividade interna em manter uma atmosfera espessa. Quando a gente vê um rio fossilizado numa imagem de alta resolução e compara com rios secos em desertos aqui, isso afina a técnica de geologia comparada. Marte vira uma espécie de experimento natural, mostrando o que pode acontecer quando o planeta perde seu escudo, esfria por dentro e deixa de ser tão ativo. E olha só que curioso. Quanto mais a gente descobre sobre Marte, mais complexa fica a pergunta sobre ele ser ou não uma nova Terra. Porque essa sequência de missões deixou claro que sim, ele já foi mais amigável no passado, com água líquida, talvez clima mais suave em certos períodos. Mas também deixou claríssimo o quanto ele é inóspito hoje. Cada dado novo não é só, lá é seco, lá é seco, mas em outro nível. Lá tem radiação de tal ordem. Lá o solo tem substâncias que complicam a vida. Ou seja, a exploração robótica foi desmontando fantasias simples e construindo um retrato bem mais nuançado, em que Marte é um mundo com história rica, com momentos melhores e piores, mas que, no momento atual, exige respeito. No meio disso tudo, uma coisa permanece constante: a ideia de que essas sondas, orbitadores e rovers são meio que os scouts da humanidade. Eles são os primeiros habitantes artificiais de Marte, cada um com personalidade, apelido, história de superação.
Teve rover preso em areia tentando se soltar, teve painel ficando coberto de poeira e depois ganhando uma limpada inesperada por ventos, prolongando a missão. Isso cria um vínculo emocional, faz a galera se apegar, torcer pro robozinho durar mais um pouco, mandar mais uma foto, e esse vínculo, por mais sentimental que pareça, ajuda muito a manter o interesse e o investimento para que as próximas etapas de exploração aconteçam. Então, quando hoje a gente fala de plano de ir com humanos, ou de mexer no clima de Marte, ou de criar a base permanente, tudo isso está apoiado em décadas de dados coletados por máquinas que foram abrindo caminho na Marra. Sem esse histórico de exploração, qualquer conversa sobre futuro marciano seria só chute. Com ele, não. Com ele, a gente sabe onde o gelo está mais acessível, sabe quais regiões foram mais tranquilas em termos de clima, sabe onde a geologia registra uma história longa de água parada, sabe até quais lugares são mais estáveis para pousar algo pesado. É como se a gente tivesse passado anos fazendo o equivalente a estudo de solo, análise estrutural, levantamento climático, só que de um planeta inteiro. E tudo isso começou ali, com aquelas primeiras sondas que só queriam passar voando e tirar umas fotos, sem imaginar que estavam inaugurando uma história de intimidade cada vez maior entre a humanidade e esse mundo vermelho que devagarzinho a gente está aprendendo a chamar de nosso vizinho explorado. Quando a gente entra nessa conversa de terraformar Marte, aí sim a coisa começa a ficar com cara de ficção científica total, né? Porque uma coisa é aceitar que Marte é hostil, que se a gente for para lá vai ter que viver preso em base pressurizada, em túnel, em domos, respirando ar fabricado. Outra coisa bem diferente é olhar para aquele mundo e falar: e se a gente mudasse o planeta inteiro? Terraformar, no fim das contas, é isso. Pegar um lugar que hoje é praticamente impossível para a vida humana na superfície e ir ajustando as condições até ele ficar mais parecido com a Terra. Não igualzinho, não é copiar e colar, mas o suficiente para você andar com uma roupa mais leve, ter uma atmosfera respirável, água líquida correndo, temperatura menos assassina, é quase brincar de engenheiro planetário. Esse termo terraformar não nasceu em laboratório, em universidade. Ele veio primeiro da imaginação, lá dos escritores de ficção científica. Muito antes dos cientistas começarem a colocar números nesse tipo de coisa, os autores já estavam escrevendo histórias sobre civilizações que modificavam planetas inteiros, que transformavam desertos em florestas, que acendiam a atmosfera em mundo morto. A ficção sempre teve essa liberdade de perguntar "e se?", sem precisar mostrar planilha de cálculo depois, né? E Marte virou logo um alvo perfeito para esse tipo de história. É perto, tem cara de deserto, parece um lugar consertável. Então aparecem romances, contos, séries em que gerações de colonos trabalham para aquecer o mundo, plantar coisas, derreter gelo, até que, depois de muito tempo, você olha e aquele deserto vermelho virou um lugar com mares, com nuvens, com vegetação alienígena, mas respirável. A partir daí rola um efeito interessante. Essa ficção, que começou completamente solta, começa a influenciar a forma como cientistas pensam. Não no sentido de vamos fazer igual ao livro, mas no sentido de, tá, se eu quisesse mesmo alterar um planeta, o que eu teria que fazer de verdade? Aí a brincadeira vira exercício de física, de química, de clima. Então alguns pesquisadores começam a escrever artigos explorando cenários hipotéticos. Quanto gás de efeito estufa seria necessário para esquentar Marte a alguns graus? De onde esse gás poderia vir? Quanto tempo levaria para a calota derreter se a energia extra fosse tal? Esse tipo de trabalho não está dizendo vamos fazer amanhã. É mais uma forma de testar limites do que seria possível dentro das leis da natureza que a gente conhece. Uma coisa importante é separar bem duas ideias que muita gente mistura: colonizar e terraformar. Colonizar é você mandar gente para lá e criar ambientes fechados, controlados, onde só lá dentro a vida humana é possível. É tipo ter uma nave espacial pousada que nunca esquece que está num lugar hostil. Terraformar é outra escala. É decidir que o próprio planeta vai ser modificado, que você quer mexer no clima global, na atmosfera global, em ciclo de água em escala planetária. Uma base pode ser construída em alguns anos, com tecnologia avançada e muito dinheiro. Agora, mudar o modo padrão de funcionamento de um mundo inteiro já entra em outra categoria, que envolve séculos, milênios e um nível de energia que hoje a gente só encara na teoria. E por que Marte vira o principal candidato para esse tipo de ideia e não, sei lá, Vênus? Justamente porque, mesmo sendo hostil, ele não é completamente insano. Ele já tem uma certa atmosfera, já tem gelo de água, já passou por fase mais amigável no passado. Ou seja, na cabeça de quem pensa em terraformação, Marte não é um livro em branco, é um livro apagado. A história de um clima mais úmido já aconteceu lá, em algum momento. Então a pergunta que aparece é: será que dá para puxar um pouco dessas condições de volta? Não é começar do zero, é pegar o que ainda tem e amplificar, reorganizar, empurrar o sistema numa direção que favoreça temperaturas mais altas e água líquida na superfície. Na ficção, muitas vezes isso é mostrado de forma bem acelerada.
Você vê filme que em poucas décadas já aparecem rios, céu azul, floresta. Isso é ótimo para narrativa porque ninguém quer assistir 1000 anos de engenharia climática em tempo real, né? Mas quando você puxa a conversa para a ciência, o tom muda completamente. A pergunta vira: existe massa de gás suficiente em Marte para, se a gente soltar tudo na atmosfera, ter uma pressão e um efeito estufa razoáveis? E aí começam a entrar números, simulações de computador, estudos de depósitos de CO2 congelado, análise de quanto material volátil está preso no solo, e muitas dessas análises chegam a uma conclusão meio frustrante. Talvez Marte seja mais pobre em estoque de gás do que a gente adoraria que fosse para um projeto de terraformação rápido. Mesmo assim, o conceito fica, porque ele é útil para organizar o pensamento. Quando alguém fala em terraformar Marte, hoje, no meio científico, geralmente está falando de um conjunto de estratégias farsamente plausíveis, com base nas leis da física, que poderiam, ao longo de muito tempo, alterar as condições do planeta de forma duradoura. Isso envolve pensar em como aquecer o planeta, como segurar o calor, como engrossar a atmosfera, como proteger a superfície da radiação, como criar ciclo de água estável. É quase um checklist: temperatura, pressão, água, radiação, química do solo. Cada caixinha dessa tem um monte de subproblema dentro, e nenhum deles é trivial. Tem também um lado filosófico forte nessa história. A ideia de terraformar encosta naquela fantasia antiga de brincar de Deus, de mexer em escala tão grande que você enxerga continentes, calotas, mares como peças de um projeto. Na ficção, isso aparece em histórias de espécies avançadíssimas que pegam planetas e remixam tudo para criar mundos sob medida. Na ciência, isso vira uma pergunta meio incômoda. Se um dia a gente tiver poder tecnológico para isso, deveria usar? E em que condições? No caso de Marte, por exemplo, a terraformação entra em conflito direto com a ideia de preservar o planeta como ele é para estudo, especialmente se existir ou tiver existido vida microscópica por lá. Mudar o clima de um mundo pode significar apagar traços de uma história biológica que nunca mais poderia ser recuperada. Outra coisa que a ficção ajudou a cristalizar foi a noção de que terraformação é necessariamente um projeto de gerações. Tem livro que acompanha famílias ao longo de séculos, mostrando o neto, bisneto, tataraneto de quem começou o processo, vendo o planeta mudar pouco a pouco. Isso é uma forma de lembrar que mesmo que alguém ligasse o interruptor da terraformação amanhã, ninguém que tomou a decisão ia ver o resultado final. É um compromisso de civilização, não de governo, não de empresa, não de uma vida humana. E isso é um ponto que pesa muito quando se pensa na terraformação de Marte como algo mais do que um exercício mental. Quem banca um projeto que só vai mostrar o antes e depois daqui a 500 anos? No meio acadêmico, o conceito também virou ferramenta para discutir limites de engenharia. Por exemplo, estudar terraformação ajuda a entender melhor o quanto dá para interferir no clima de um planeta como a Terra, para o bem ou para o mal. Se você considera seriamente a ideia de aquecer Marte, usando gases de efeito estufa, você automaticamente aprofunda o entendimento sobre como esses gases mudam sistemas climáticos. Então, de um jeito meio torto, estudar como transformar Marte em algo mais habitável pode ajudar a gente a entender melhor o que está fazendo, involuntariamente, com o próprio clima terrestre. É quase um espelho. O que a gente faz sem querer aqui, a gente pensa em fazer de propósito lá. E tem um detalhe curioso. Em muitos cenários de terraformação, a primeira etapa é aceitar que o planeta vai ficar ainda mais hostil por um tempo, para depois melhorar. Tipo, você solta um monte de gás, aumenta o efeito estufa, altera o equilíbrio de gelo, e isso pode criar um período de extremos de instabilidade até que o sistema encontre um novo ponto de equilíbrio. A ficção lida com isso às vezes como Era das Tempestades, Era dos Mares Venenosos, Era da Neblina. Na ciência, isso entra como gráficos de temperatura subindo, derretimento acelerado, mudanças na dinâmica da atmosfera. É como reformar uma casa enquanto mora dentro. Por um tempo, tudo vira poeira, barulho, bagunça, até ficar melhor. Só que em escala planetária, e com risco muito maior. No fim, a ideia de terraformar Marte surge desse casamento meio louco entre imaginação e cálculo. De um lado, escritores que há décadas sonham com o momento em que alguém olhe para o céu de Marte e veja nuvens de água, ouça chuva caindo num vale que antes era só pedra. Do outro, cientistas que pegam essas imagens e perguntam: ok, se eu quiser chegar nessa foto, qual seria o caminho físico até lá? Mesmo que na prática a humanidade nunca leve adiante um projeto de terraformação completo, só o fato de levar essa possibilidade a sério já muda a forma como a gente enxerga o poder que tem e as consequências das nossas escolhas quando decide mexer no ambiente em qualquer escala, seja num terreno, seja num planeta inteiro. E é nesse clima de sonho confrontado com planilha que a terraformação de Marte vai deixando de ser só uma palavra estranha de livro e virando passo a passo um tema de discussão real entre engenheiros, cientistas, filósofos e, claro,
A galera que olha lá pra cima e pensa, será que um dia a gente consegue mesmo? Tá, então beleza. A gente já entendeu a ideia geral de terraformação, mas agora vem a parte divertida e meio maluca da história. Como é que na prática o pessoal imagina fazer isso com Marte? Porque não adianta só dizer, vamos transformar Marte numa nova Terra. Tem que ter um plano, né? Mesmo que seja um plano cheio de buraco. E aí começam a aparecer vários métodos propostos, algumas coisas mais pés no chão científico, outras mais na fronteira entre o possível e o cara calma lá, mas todas giram em torno de um objetivo central: deixar o planeta mais quente, com uma atmosfera mais grossa e, se tudo der muito certo, com água líquida circulando na superfície. O primeiro alvo quase sempre é a temperatura. Marte é frio pra caramba, então se você quiser qualquer coisa mais amigável por lá, tem que aquecer o planeta. E não existe aquecedor gigante interplanetário, né? Então, a solução padrão que o pessoal pensa é efeito estufa. A mesma coisa que aqui na Terra tá dando dor de cabeça, lá em Marte seria uma espécie de ferramenta. Em vez de deixar o calor escapar de vez para o espaço, você prende mais energia na atmosfera usando gases que sejam bons em segurar a radiação infravermelha. Só que não basta CO2, porque Marte já tem CO2 e continua gelado. A ideia é usar gases de efeito estufa muito mais potentes, aqueles que aqui na Terra a gente tem pavor de emitir. Compostos artificiais, tipo perfluorcarbonos, coisas que a indústria já produz em pequena escala, mas que em Marte seriam fabricadas em quantidade absurda. Como é que isso funcionaria? Imagine instalar fábricas automáticas na superfície, tipo usinas químicas robóticas, usando energia de reator ou de fazendas solares gigantes, que pegam materiais disponíveis no solo marciano e começam a fabricar esses supergases. Eles seriam liberados na atmosfera, iam se acumular com o tempo e, na teoria, começariam a aquecer o planeta gradualmente. Não é coisa de ligou hoje, amanhã tá quentinho, é um processo devagar, de décadas, séculos. Mas a lógica é essa: você cria uma manta gasosa invisível que segura mais calor. Conforme a temperatura sobe alguns graus, outras coisas começam a acontecer em cascata. Uma dessas coisas é justamente mexer com o gelo que já existe em Marte. As calotas polares, especialmente a do Polo Sul, não são só gelo de água, tem muito gelo de dióxido de carbono também, aquele gelo seco que a gente conhece. A ideia é que, se o planeta esquentar um pouco, parte desse CO2 congelado começa a sublimar, passar diretamente do estado sólido para o gasoso, engrossando um pouco a atmosfera. Essa pressão extra, somada ao aquecimento, reforça o efeito estufa, que por sua vez libera mais CO2, e assim você cria um tipo de empurrão climático. A engenharia aqui não é fabricar tudo na mão, mas dar o primeiro tapa no dominó e deixar a própria física de Marte colaborar com o resto. Além de contar com esse gelo que já está ali, tem a proposta de tentar arrancar gases presos no solo, no regolito. Alguns modelos sugerem que o solo marciano pode guardar CO2 e outros voláteis em forma de minerais ou gelo misturado. Aí vem a ideia de usar explosões nucleares subterrâneas, aquecimento localizado, mineração em escala louca, para quebrar esses depósitos e jogar mais gás na atmosfera. É como se você estivesse espremendo uma esponja gigante de gás. Só que, de novo, isso exigiria um arsenal tecnológico absurdo. Máquinas cavando, derretendo, aquecendo, queimando e liberando tudo para o ar. Marte inteiro viraria um canteiro de obras planetário. Outra proposta que vive aparecendo é colocar espelhos gigantes no espaço em órbita de Marte, apontados para a superfície. Imagine estruturas enormes, feitas com materiais super leves, refletindo luz solar extra para regiões específicas do planeta. Você pode mirar, por exemplo, nas calotas polares, para acelerar o derretimento e a sublimação do gelo. É quase como pegar uma lupa cósmica e focar um pouco mais de luz naquela área. Esses espelhos também poderiam ajudar a aquecer áreas onde as futuras colônias querem se instalar, criando zonas um pouco menos extremas de frio. Na teoria, o esquema é bonito, você não precisa mexer em reações químicas tão loucas, você só redireciona a energia que já existe. Na prática, construir espelhos orbitais gigantes e mantê-los estáveis é um desafio de engenharia que hoje ainda é completamente fora da nossa realidade. Tem também as ideias mais explosivas, literalmente. Uma delas é usar asteroides e cometas como entregadores de material volátil. Você pega um cometa cheio de gelo ou um asteroide cheio de amônia, desvia a órbita dele e faz ele se chocar com Marte. O impacto libera energia, aquece a região, vaporiza gelo, joga um monte de gás na atmosfera. Alguns modelos sugerem que a amônia, por exemplo, poderia agir como gás de efeito estufa muito forte por um tempo, ajudando a aumentar a temperatura. Só que, cara, convenhamos, jogar pedras gigantes em um planeta é receita para bagunça. A energia liberada é absurda, pode derreter e esterilizar regiões enormes, levantar poeira em escala global, e você teria que controlar isso com uma precisão que hoje é totalmente ficção.
Uma variação menos destrutiva desse tipo de ideia é capturar objetos menores, ricos em gelo, e fazer eles pousarem mais suavemente, ou serem desmontados em órbita, liberando gás aos poucos. Em vez de um impacto catastrófico, você teria uma espécie de chuva de voláteis ao longo do tempo. Isso exigiria uma frota de naves rebocadoras, mineração espacial avançada, uma logística interplanetária que hoje a gente só vê em desenho de conceito, mas na teoria é um jeito de complementar o estoque de gases e água de Marte com material vindo da parte de fora do sistema solar interno. Outro método que o pessoal discute é escurecer a superfície de Marte em áreas estratégicas. Como o planeta é bem claro em muitos lugares, ele reflete uma boa parte da luz solar de volta para o espaço. Se você cobrir certas regiões com material mais escuro, a absorção de calor aumenta. Isso pode ser feito pelo menos nos modelos, usando bactérias ou algas extremófilas geneticamente modificadas, que resistiriam ao frio e à radiação, formando tapetes escuros sobre o gelo e o solo. Elas absorveriam mais luz, aqueceriam a região e, em alguns casos, ainda poderiam produzir gases como subproduto da própria atividade biológica. É uma ideia que mistura biotecnologia com engenharia climática, tipo vamos pintar o planeta com organismos. Mas antes de pensar em soltar vida modificada solta, tem a ideia mais limpa de usar poeira escura, cinzas ou até material trazido de fora para mudar o albedo de certas áreas. Espalhar pó escuro, carvão, nanomateriais, esse tipo de coisa. Isso aumentaria a absorção de calor e ajudaria a derreter gelo em superfícies claras. O problema é a escala. A gente está falando de áreas continentais, não de um estacionamento. A quantidade de material necessária é gigantesca, e a logística de espalhar isso em Marte é quase inimaginável com a tecnologia atual. Conforme o planeta fosse aquecendo e a atmosfera engrossando um pouco, uma outra frente de métodos começaria a entrar em jogo: criar ciclos de água e clima mais parecidos com os que a gente conhece. Derreter gelo para formar lagos artificiais, talvez até mares rasos em depressões naturais, usar barragens, canais, reservatórios, tudo planejado para evitar que a água simplesmente evapore e fuja para o espaço. Você poderia imaginar uma fase em que a humanidade em Marte seria algo como jardineiro planetário, abrindo sulcos, guiando cursos d'água, semeando nuvens com partículas para incentivar precipitação, tentando ensinar o planeta a ter um ciclo hidrológico mais robusto. Além da água, tem a história do oxigênio. Mesmo que você consiga engrossar a atmosfera de Marte com CO2 e outros gases, ela ainda não seria respirável. Então, em etapas mais avançadas de terraformação, o papo é sobre introduzir processos que convertem CO2 em O2, como fotossíntese em escala massiva. Isso poderia ser feito com plantas adaptadas, algas em oceanos artificiais, ou até máquinas que fazem eletrólise da água, quebrando moléculas e liberando oxigênio. Mas esse é aquele tipo de método que só começa a fazer sentido depois que você já deu muitos passos anteriores. Não adianta querer floresta se o ambiente ainda é praticamente um freezer irradiado. No meio disso tudo, tem quem propõe misturar métodos, tipo uma receita de bolo, um pouco de gases artificiais, um pouco de espelhos orbitais, um pouco de tapete biológico escuro, um pouco de derretimento das calotas. Cada ação empurra o sistema um pouquinho, e o conjunto gera um efeito cumulativo. É como se você tivesse vários botões para mexer no painel de controle climático de Marte. Um aumenta a absorção de luz, outro aumenta a retenção de calor, outro libera mais gás, e por aí vai. A grande questão é que qualquer combinação minimamente eficaz envolve energias e estruturas numa escala que a nossa civilização nem arranha ainda. Uma coisa curiosa é que quando você lê essas propostas, muitas delas têm uma cara de engenharia forçada, mas algumas ideias também podem ser usadas em modo versão mini. Em vez de tentar mudar o planeta inteiro, dá para aproveitar certos conceitos para modificar regiões específicas, como vales, crateras, áreas fechadas. Colocar espelho para aquecer uma cratera habitada, escurecer só uma região onde você quer criar lago, usar gás de efeito estufa localmente em uma bolha climática com cúpula, ou seja, os métodos de terraformação global podem acabar servindo primeiro como ferramentas para terraformação regional, mais contida, mais controlada, quase um protótipo. No fim das contas, quando o pessoal fala em métodos de transformar Marte, o cardápio sempre acaba esbarrando nas mesmas peças. Aquecer o planeta, engrossar a atmosfera, liberar CO2 e água que já estão lá em forma de gelo ou preso no solo, adicionar novos gases de efeito estufa quando necessário, mexer no albedo da superfície e, em fase avançada, introduzir vida e processos biológicos para manter o ciclo rolando. É um jogo de empurra-empurra com as leis da física. Você dá um ganho de energia aqui, prende um pouco mais de calor ali, libera voláteis acolá, tudo na esperança de que o planeta responda com um novo equilíbrio mais amigável. Se isso vai acontecer um dia ou não, aí já é outra discussão. Mas, pelo menos em teoria, é assim que a humanidade imagina, hoje,
as ferramentas que usaria para tentar pegar aquele deserto gelado e empurrar milímetro por milímetro na direção de algo um pouquinho mais parecido com a Terra. Se a gente desce um pouco do nível, vamos mudar o planeta inteiro e traz a conversa para o campo do o que dá para fazer mais cedo, aí entra um conceito que é quase inevitável. Em vez de terraformar Marte, a gente começa terraformando pedacinhos dele. Não o planeta como um todo, mas bolhas, manchas habitáveis espalhadas pela superfície. É como se você tivesse um mundo inteiro hostil e começasse a encher ele de pequenas ilhas de conforto, onde dentro é quase terra e fora continua Marte raiz, seco, frio e cheio de radiação. Esses ambientes locais são tipo o estágio intermediário entre missão temporária e presença permanente. A ideia mais clássica disso são os domos, né? Imagina grandes cúpulas transparentes ou semi-transparentes, pressurizadas por dentro com ar respirável, temperatura agradável, gravador passando bossa nova, brincadeira, mas você entendeu. Esses domos podem ser feitos de materiais leves e resistentes, talvez infláveis, sustentados por estrutura de compósitos, vidro especial ou até camadas múltiplas de filme plástico avançado com proteção contra a radiação. Lá dentro você tem uma pressão de ar maior que do lado de fora, então tudo vira um balão gigante querendo estufar, e a engenharia tem que segurar essa força. É como construir um aquário ao contrário. O líquido que quer escapar é o próprio ar. Dentro desses domos, a vida poderia se organizar de forma meio parecida com uma cidade pequena aqui na Terra. Você teria áreas residenciais, laboratórios, estufas, áreas de lazer, tudo em uma atmosfera controlada. Dá para brincar com layout. Domos interligados por túneis pressurizados, formando uma espécie de colônia modular, que você vai ampliando com o tempo. Começa com meia dúzia de cúpulas, daqui a algumas décadas você tem uma metrópole de domos, cada um com função, altura, tipo de uso. E o legal é que esse tipo de estrutura permite, pelo menos em teoria, que você tenha até pedacinhos de natureza lá dentro. Árvores, gramado, lago artificial, um espacinho que engane o cérebro e faça ele acreditar que ainda está em um planeta amigável. Mas aí vem um ponto: radiação. Mesmo com domo, se o material for só transparente, a radiação vindo do espaço continua atravessando boa parte. Então muita gente imagina domos parcialmente enterrados, ou com camadas de água e gelo na parte superior que funcionam como escudo. Dá para ter, por exemplo, uma estrutura em que o teto é um tanque de água transparente, que ao mesmo tempo filtra a radiação e vira reserva de recurso. Ou usar painéis com materiais que absorvem partículas energéticas. Muita solução criativa aparece quando você lembra que não adianta ser bonito, tem que ser seguro. Outra linha de ideia deixa os domos de lado e vai direto para o subsolo. Base subterrânea em Marte é uma coisa que aparece o tempo todo nas propostas, porque o chão já oferece de graça aquilo que a gente teria que construir com estrutura gigante. Proteção. Alguns cientistas falam em usar tubos de lava, que são túneis naturais formados por antigos fluxos vulcânicos. Esses tubos podem ter dezenas de metros de diâmetro, se estender por quilômetros e, por estarem cobertos por metros de rocha, oferecem blindagem contra radiação, micrometeoritos e até variações brutais de temperatura. Aí a ideia é entrar nesses tubos, selar as entradas, pressurizar por dentro e transformar em avenidas, bairros, fazendas internas. Viver debaixo da Terra, parece meio claustrofóbico, mas em Marte pode ser o melhor negócio. Dentro desses espaços subterrâneos, a temperatura é mais estável, a variação entre dia e noite não é tão violenta, e você pode construir andares, plataformas e estruturas suspensas. Imagina um tubo gigante convertido em algo tipo um grande corredor de metrô futurista, com casas nas laterais, jardins no meio, iluminação artificial simulando amanhecer, meio-dia, pôr do sol. Você não vê o céu de verdade, mas ganha em segurança e em eficiência energética. E é totalmente possível combinar isso com algumas áreas de superfície em domo, para a galera poder ver um céu de mentira de vez em quando. Entre o domo e a base subterrânea, surge uma solução meio híbrida. Cidades pressurizadas construídas com módulos, tipo blocos de Lego, que você vai encaixando e conectando com o tempo. Cada módulo é um cilindro, um cubo, uma estrutura em forma de touro, não importa. O ponto é que todos compartilham sistemas de ar, água, energia, mas são isolados o suficiente para, se der ruim em um, não perder a colônia inteira. É o conceito de compartimentalização levado para a escala urbana. Você pode ter um módulo residencial, um módulo industrial, um módulo verde com plantações, um módulo de esporte, tudo ligado por corredores protegidos. Essas cidades pressurizadas provavelmente vão usar muito material local. Ninguém quer ficar mandando tijolo da Terra, isso é caríssimo. Então entra a ideia de impressão 3D com regolito marciano. Aquela areia e poeira do planeta virando blocos, paredes, cúpulas mais opacas. A estrutura principal pode ser feita com esse concreto marciano, e só o interior recebe revestimento mais sofisticado, isolamento, equipamento. A longo prazo, isso transforma Marte num canteiro de construção permanente.
com robôs imprimindo paredes enquanto humanos cuidam de sistemas mais delicados. Um aspecto fundamental desses ambientes é a autossuficiência. Dentro de um domo ou de uma base subterrânea, tudo precisa ser reciclado ao máximo: água, ar, nutrientes. O ar vai passar por sistemas de filtragem, remoção de CO2, reposição de oxigênio usando plantas, algas ou máquinas eletrolíticas. A água vai ser reaproveitada de todas as formas possíveis, desde condensação da umidade do ar até tratamento de esgoto. Resíduo orgânico vira fertilizante, resíduo inorgânico é reprocessado. A colônia se torna uma espécie de ecossistema fechado, onde nada pode ser desperdiçado porque não tem caminhão de abastecimento passando no quarteirão. Dentro desses habitats, a agricultura vira protagonista. Não tem como manter gente viva em Marte por muito tempo comendo só comida enviada em lata da Terra. Isso quebra qualquer orçamento. Então aparecem as fazendas hidropônicas e aeropônicas, aquelas em que as plantas crescem sem solo, com raízes em solução nutritiva ou suspensas em ambiente controlado. Você controla luz, nutrientes, umidade, temperatura, tudo milimetricamente. Dá para empilhar andares de cultivo, fazer vertical farm, produzir folhas, legumes, frutinhas, talvez até grãos em escala menor. Imagina uma parede inteira de alface e tomate crescendo num módulo iluminado por LED, enquanto do lado tem gente trabalhando em outra área da cidade. Outra preocupação nesses ambientes habitáveis locais é a cabeça das pessoas. Viver confinado, com um horizonte curto, sem natureza de verdade, pode pesar demais no psicológico. Então os projetos de domos e bases acabam sempre incluindo espaços bonitos de propósito, jardins, pracinhas internas, paredes com projeções de paisagem, janelas artificiais que mostram o céu da Terra, tudo para evitar que a experiência vire só um longo corredor branco de metal. Em cidades pressurizadas, você poderia ter até ruas, com cafés, bibliotecas, quadras esportivas, tudo pensado não só pela funcionalidade, mas para criar um senso de comunidade, de cidade de verdade. E tem também a lógica de crescimento. Esses habitats locais provavelmente vão começar pequenos, quase como acampamentos avançados, e depois ir se expandindo à medida que mais gente chega e mais infraestrutura é criada. Um primeiro módulo de pouso vira uma pequena base científica, depois recebe anexo de suporte, estufa, laboratório maior. Décadas depois, aquela meia dúzia de módulos iniciais pode estar no centro de uma cidade com milhares de habitantes, com domos, túneis, plataformas subterrâneas, veículos circulando em corredores pressurizados. É como se cada geração adicionasse uma camada na mesma colônia, adaptando e ampliando o que a anterior deixou. Esses ambientes também funcionam como laboratório para algo maior. Dentro de um domo, por exemplo, dá para testar como uma mini atmosfera reage com certas plantas, como certos micro-organismos se comportam no solo marciano tratado, como sistemas de reciclagem se mantêm ao longo de anos. É quase um Marte em miniatura controlado, onde você ensaia tecnologias que um dia poderiam ser usadas em escala planetária. Se algo dá errado ali dentro, o estrago é limitado. Você fecha compartimento, ajusta parâmetro, troca equipamento. Em larga escala, não teria como fazer esse tipo de correção com tanta liberdade. E outra coisa muito interessante é que esses habitats locais não precisam ser todos iguais. Pode ter diversidade de arquitetura, de filosofia de projeto. Uma colônia pode apostar mais em domos translúcidos. Outra pode ser quase toda subterrânea. Outra pode ser uma rede de módulos compactos com foco em pesquisa. Outra mais voltada para a indústria, mineração, fábricas. Marte como um todo vira um mosaico de bolhas humanas, cada uma experimentando um jeito diferente de viver no mundo que não foi feito pra gente. Essa diversidade aumenta a chance de alguma dessas abordagens se mostrar especialmente estável e eficiente a longo prazo. No meio dessa história toda, uma coisa fica clara. Antes de qualquer conversa séria sobre transformar Marte inteiro, a humanidade vai passar muito tempo aprendendo a sobreviver nesses pequenos refúgios pressurizados. Vai errar, vai ajustar, vai descobrir soluções inesperadas. E nesse processo, esses domos, bases subterrâneas e cidades modulares vão deixar de ser só abrigo temporário para virar de fato o lar marciano de muitas e muitas gerações. Mesmo que a terraformação global nunca aconteça, essas bolhas habitáveis já são, por si só, uma forma de criar uma terra em miniatura espalhada pela paisagem vermelha. Quando a gente começa a falar de transformar um planeta, ou mesmo de encher ele de cidades em domos e bases subterrâneas, tem uma pergunta que sempre volta, né, cara? Com o que a gente vai pagar essa conta? Não é pagar em dinheiro só, é pagar energia, tecnologia, material, cérebro humano, robô, tempo. Mudar qualquer coisinha aqui na Terra já é complicado, agora imagine outro mundo, com tudo contra você. Então se a gente for tirar o sonho da nuvem e trazer para a engenharia, a primeira coisa é admitir. Isso é um projeto que exige recursos num nível que a humanidade nunca teve que colocar num lugar só.
A chave mesmo, a base de tudo é energia. Sem energia não tem domo, não tem base, não tem aquecimento, não tem reciclagem, não tem nada. Marte é um planeta frio, hostil, e para você manter qualquer bolha habitável funcionando, você vai precisar ficar o tempo todo bombeando calor, luz, ar, água em estado útil. Energia para derreter gelo, energia para fabricar combustível, energia para rodar os computadores que controlam tudo. A gente está falando de algo que vai muito além de meia dúzia de painéis solares em cima de um módulo. Em escala de colônia, a discussão cai rápido em duas fontes principais: solar e nuclear. Solar tem a vantagem de ser limpa, mas em Marte chega menos luz e ainda tem tempestade de poeira. Então você precisa de uma área gigantesca de painéis, com um sistema de armazenamento absurdo para aguentar quando o céu escurece. Nuclear é mais compacto, entrega a potência o tempo todo, mas traz toda a complexidade de segurança e de transporte de reatores até lá. À medida que a coisa cresce, alguns cenários até colocam tecnologias que a gente nem domina ainda, tipo fusão nuclear. É aquela ideia de pegar a tecnologia que, por enquanto, está em laboratório aqui e dizer: beleza, um dia isso vai ser nossa usina principal em Marte. Porque se você pensar em terraforming mesmo, de mexer em clima global, você vai precisar de energia em escala civilizatória, uma quantidade que hoje a humanidade inteira mal produz para si própria. Então esse futuro marciano depende também do quanto a gente vai avançar em geração de energia aqui. O que se faz na Terra acaba virando teste para o que, um dia, pode ser instalado lá. Além da energia, vem a camada da tecnologia, que é tipo o sistema nervoso de tudo isso. Não basta ter potência, você precisa de máquinas que saibam o que fazer com ela. E aí entra de tudo. Sistemas de suporte à vida super automatizados, controlando ar, água, temperatura, inteligência artificial monitorando o risco, detectando falhas, ajustando parâmetros em tempo real, redes de comunicação entre habitats, satélites, veículos. A colônia em Marte não pode depender de alguém na Terra olhando para tudo em tempo integral, porque o sinal demora vários minutos para ir e voltar. Então você precisa de sistemas capazes de tomar decisões localmente, meio autoconscientes, no sentido operacional. É quase como se cada base fosse uma nave espacial pousada, com cérebro próprio. Para construir e expandir essas bases, os materiais viram uma questão central. Levar tudo da Terra é receita de falência. Cada quilo de coisa colocada em órbita custa caro, e levar de órbita para Marte é mais caro ainda. Então, desde cedo, a ideia é usar ao máximo o que já tem por lá. O solo de Marte, aquele regolito, vira matéria-prima. Você tritura, processa, mistura, sinteriza, faz tijolo, faz concreto marciano, faz fibra, faz vidro. Mineração local é outro pilar, cavando por metais, silicatos, gelo. No começo, claro, os equipamentos para fazer isso vão ter que ser levados da Terra. Mas a meta é chegar num ponto em que boa parte da infraestrutura futura é fabricada em Marte, usando recursos de Marte. Aquele conceito de fábrica, que constrói outras fábricas, começa a deixar de ser metáfora. Nessa história, os robôs são praticamente os primeiros colonos de verdade. Porque muita coisa que precisa ser feita em Marte é perigosa, repetitiva, chata ou simplesmente inviável para humanos ficarem lá fora expostos. Construir domo, cavar túnel, montar painel, estender cabo, inspecionar a estrutura depois de tempestade, tudo isso é serviço perfeito para robô. Só que não é robô de demonstração, bonitinho, que dança. É frota de máquinas robustas, com capacidade de operar anos no frio, na poeira, com manutenção limitada. A gente está falando de escavadeiras autônomas, impressoras 3D gigantes, enxames de drones inspecionando coisas, pequenos rovers internos andando nos corredores da base, checando vazamento, curto-circuito, essas coisas. Esses robôs vão precisar de um nível de autonomia grande, porque você não tem como pilotar tudo na mão em tempo real. Então entra aquele casamento entre robótica e inteligência artificial, em que você diz: vai ali, mapeia essa área, constrói essa estrutura com tais especificações e o sistema se vira para lidar com o imprevisto. Pedra no caminho, declive diferente do esperado. E claro, quanto mais a colônia cresce, mais robô você precisa, não menos. A curva é meio exponencial. Mais gente exige mais estrutura exige mais máquinas construindo e mantendo tudo. Marte inteiro vira uma obra eterna. Outro recurso que raramente entra no slide, mas é talvez o mais crítico, é o tempo. Não só tempo de relógio, mas tempo de civilização. Transformar um planeta, ou mesmo encher ele de cidades encapsuladas, não é projeto de governo de 4 anos, nem de empresa com horizonte de lucro de 10. É projeto de séculos, quem sabe milênios. Quem começar não vai ver o fim. As pessoas que vão nascer no Marte, já cheio de domos, vão olhar para trás como a gente olha para o início das grandes navegações. Uma fase distante, meio mítica da história da espécie. Isso muda totalmente a forma de pensar planejamento. Você não está construindo só para sua geração, você está tentando criar uma base que faça sentido ser expandida por 100 gerações seguintes. E aí entra a parte cultural do recurso, a vontade de continuar.
Para um projeto tão longo não morrer na praia, você precisa de uma narrativa que passe de pai para filho, de professor para aluno, de colono velho para colono novo. Precisa ter um sentido de missão que não se esgote depois de meia dúzia de problemas. E isso por si só é um tipo de recurso. Motivação, propósito coletivo, capacidade de manter foco ao longo de escândalos, crises econômicas, guerras, mudanças tecnológicas. Se a humanidade se distrair fácil com qualquer novidade, fica difícil imaginar ela sustentando algo tão demorado. Tem também a logística entre Terra e Marte, que é um recurso meio invisível, mas sem o qual nada funciona. Pelo menos por um bom tempo, qualquer colônia em Marte vai depender de uma ponte de suprimentos vinda daqui. Peças que ainda não dá para fabricar lá, remédios, certas tecnologias, talvez até gente treinada. Isso significa navios espaciais indo e vindo em janelas específicas, a cada 2 anos, levando carga, trazendo amostra, talvez evacuando gente em emergência. Construir essa linha de suprimentos estável é quase como criar uma rota de navio no século XV, só que no espaço. Porto de saída, porto de chegada, manutenção, estoque, seguro. Essa infraestrutura toda também é um recurso que precisa ser mantido vivo, financeiramente e politicamente. Não dá para fugir do assunto dinheiro, porque por mais que a gente fale de energia, robô, tecnologia, alguém tem que bancar. No começo, provavelmente agências espaciais e consórcios internacionais. Depois, empresas privadas vendo oportunidade. Mineração, produção de material, propriedade de habitat, turismo extremo, sei lá. Com o tempo, se a coisa der certo, a própria colônia passa a produzir valor. Conhecimento, patentes, talvez recursos raros, talvez serviços relacionados à comunicação, navegação, etc. Mas tem um longo trecho inicial em que Marte é só gasto, só investimento de risco. Suportar esse período exige um nível de cooperação e paciência econômica que a gente nem sabe se tem. Outro ponto que entra como recurso crítico é conhecimento científico contínuo. Marte não é um problema que você resolve com um grande estudo e fecha. Você vai ficando lá, vai descobrindo coisa nova, vai errando previsão, e aí precisa de gente capaz de entender esses erros e transformar isso em melhoria. Geólogos, engenheiros, biólogos, médicos, psicólogos, todo mundo testando e adaptando. A colônia passa a ser também um grande laboratório vivo. E isso demanda uma base de pesquisa constante, não é só aplicar manual pronto. Em todo momento, aquilo que você não sabe é tão importante quanto o que já sabe, e lidar com o desconhecido vira parte do custo operacional. No meio dessa pilha toda de requisitos, dá pra ver que transformar Marte em algo habitável não é só mandar foguete com coragem e boa vontade. É construir um ecossistema completo de recursos. Energia em abundância, robôs a perder de vista, fábricas que produzem estrutura a partir do que o planeta oferece, redes de suporte aqui na Terra, conhecimento circulando o tempo todo e principalmente uma paciência histórica que aceite que esse é um jogo de muito longo prazo. Se algum dia a humanidade olhar para os mapas e ver Marte salpicado de pontos de luz, domos, cidades, essa paisagem não vai ser obra de um herói ou de um país, mas o resultado acumulado de gerações inteiras gastando tudo isso, recursos físicos, intelectuais e emocionais, no nível que hoje a gente mal começou a calcular direito. Quando a gente começa a empilhar tudo isso que falamos, né? Energia absurda, robô para todo lado, domo, base subterrânea, plano de mexer em clima, inevitavelmente bate aquela pergunta meio inconveniente. Até onde a nossa tecnologia aguenta? E até onde deveria aguentar? Porque não é só dá para fazer, faz sentido fazer também. Do lado científico, o primeiro grande desafio é esse. A gente está tentando brincar com o sistema planetário inteiro sem nem entender 100% o nosso. O clima da Terra já dá nó na cabeça dos melhores modelos, já foge da previsão em vários detalhes, e é aqui, onde temos dado histórico, satélite para todo lado, rede de estação meteorológica. Em Marte, a gente conhece uma fração disso. Então qualquer plano de terraformação, por mais bonito que pareça no papel, está em cima de um terreno teórico meio escorregadio, meio cheio de depende e talvez. Outro ponto complicado é que a engenharia que a gente tem hoje é muito boa em coisas locais, né? A gente sabe construir usina, ponte, prédio, nave, até estação espacial. Agora, engenharia em escala planetária é outra liga. Quando alguém fala, vamos jogar gás na atmosfera de Marte e ver ela engrossar, parece simples na frase, mas a prática é cheia de gargalo. Produzir esse gás em quantidade absurda, distribuir pelo planeta inteiro, garantir que ele não seja rapidamente perdido para o espaço, controlar o efeito para não passar do ponto, e não tem como desligar o experimento se der ruim. Não tem botão de Ctrl mais Z planetário. O desafio tecnológico é justamente esse. Você precisa de uma precisão que honestamente a gente mal tem na própria Terra, onde está mexendo em menor escala. Aí entra a parte mais espinhosa de todas, que é a questão da vida. A grande pergunta que fica ecoando é: e se Marte já tiver, ou já teve, algum tipo de vida microscópica? Não é vida com antena e olho grande.
mas micro-organismo, bactéria alienígena, coisa simples, escondida em algum bolsão de gelo ou em profundidade no subsolo. Do ponto de vista científico, encontrar qualquer forma de vida nativa em Marte seria uma revolução incomparável, porque seria a primeira prova concreta de que a vida não é exclusividade da Terra. E aí vem o conflito direto com a terraformação. Para deixar Marte confortável para a gente, muito provavelmente, a gente teria que bagunçar completamente as condições que permitem essa vida local, se ela existir. Imagina que você descubra, num certo momento, uma comunidade de micro-organismos vivendo num ambiente gelado, em salmoura subterrânea, toda adaptada às condições extremas. E aí, paralelamente, tem um projeto gigante querendo aquecer o planeta, mudar a composição da atmosfera, alterar fluxo de água, talvez aumentar oxidantes no solo, trazer espécies da Terra. É quase certo que essa vida marciana, se estiver em equilíbrio delicado, vai ser esmagada por essa mudança. Então a pergunta ética vem forte. A gente tem o direito de, em nome do nosso conforto ou da expansão da nossa espécie, apagar uma biosfera inteira, por mais simples que ela seja? A vida marciana, se existir, tem prioridade sobre o nosso desejo de terraformar? Tem muita gente na área de astrobiologia que defende que Marte deveria ser tratado quase como um parque nacional cósmico. Um lugar protegido, em que a gente pode estudar, pode mandar robô, talvez até base humana em regiões bem delimitadas, mas sem sair espalhando contaminação para todo lado, sem transformar o planeta numa extensão do nosso ecossistema terrestre. Porque do ponto de vista científico, aquele mundo guarda uma história escrita nas rochas, no gelo, nos minerais, e qualquer alteração grande bagunça esse registro. Se você aquece Marte, se você derrete gelo com produto químico, se solta bactérias terrestres modificadas lá, você mistura as pistas. Daqui a alguns séculos, alguém pode olhar para aquele planeta e não saber mais o que ali é história natural de Marte e o que é consequência da nossa intervenção. Outro desafio ético é o da contaminação ao contrário, levar coisas da Terra para lá. Mesmo tomando cuidado extremo, é quase impossível esterilizar completamente tudo que a gente manda. Naves, equipamentos, ferramentas, tudo pode carregar micróbios terrestres. Alguns vão morrer rápido, outros podem entrar no estado latente, e alguns poucos talvez sobrevivam e até encontrem um nicho. A partir do momento em que a gente instala uma colônia, então, aí pronto, o ambiente marciano deixa de ser realmente virgem, vai ter DNA da Terra em tudo quanto é canto onde a gente mexer. Então, se um dia alguém encontrar vida em Marte, vai sempre ter aquela dúvida chata. Isso nasceu aqui ou é primo distante de bactéria que saiu de uma luva nossa? Esse ruído complica muito a ciência, e alguns defendem que o mínimo que a gente deveria fazer é atrasar qualquer sonho de terraformação até ter certeza absoluta sobre a existência ou não de vida autóctone. Agora, mesmo que a gente assuma só como exercício que Marte seja completamente estéril hoje, ainda assim fica a questão. A gente tem o direito moral de remodelar o mundo inteiro do zero? Tem quem argumente que sim, que se não existe vida nativa, o planeta é só um monte de pedra e gelo, e que dar a ele uma biosfera baseada na Terra seria na verdade um ato de espalhar a vida, algo positivo em escala cósmica. É quase uma visão missionária. A vida seria tão rara e preciosa que se ela surge num planeta tem a obrigação de se espalhar para outros. A terraformação nessa lógica seria um jeito da própria vida se expandir, usando a humanidade como ferramenta. Do outro lado, tem uma galera que olha para a história da nossa espécie aqui na Terra e fala: calma lá, olha o estrago que a gente fez sem querer, imagina de propósito. Desmatamento, extinção em massa, mudança climática, poluição de oceano, tudo isso foi resultado de tecnologia e ação descoordenada numa escala só planetária. Quando você vê esse currículo, fica difícil confiar cegamente que a mesma espécie que fez tudo isso aqui vai ser super cuidadosa mexendo no outro mundo. Então surge o argumento de que a prioridade moral não deveria ser levar a vida para fora, e sim aprender a não destruir o lugar onde a gente já está. Ou seja, terraformar Marte antes de reformar a Terra seria colocar o carro muito na frente dos bois. Tem também um desafio ético-político, se a gente quiser chamar assim. Quem decide? Quem é o dono do projeto de terraformar? É um país, um grupo de países, uma empresa gigante, uma colônia autônoma? Os tratados internacionais falam que nenhum país pode ser dono de um corpo celeste. Mas a prática pode ir se torturando. Se uma empresa instala uma base, investe pesado em infraestrutura, começa a mexer em clima local, ela ganha na prática uma influência enorme. Aí começam as perguntas complicadas. Se uma parte da humanidade quer preservar Marte intocado e outra quer transformar rápido, quem vence? Vale fazer votação global? Vale resolver na base do quem chegar primeiro manda? E se a colônia marciana do futuro quiser acelerar um processo que a Terra considera perigoso? Do ponto de vista científico, outro pepino é o limite da nossa capacidade de previsão em longo prazo. Mesmo que a gente consiga, com muito esforço, dar um empurrão em Marte e deixar ele um pouco mais quente, com mais gás na atmosfera, nada garante que o sistema vai se estabilizar do jeito que a gente quer.
Pode acontecer de você iniciar um processo que anda por um tempo na direção certa e depois desanda, perde gás para o espaço mais rápido do que imaginava, forma um tipo de clima com tempestades extremas quase constantes, altera a química do solo, de modo que ele fique ainda mais tóxico. E mais uma vez, não dá para fazer ensaio pequeno em escala global. O teste é o próprio planeta. E uma vez iniciado, muitos efeitos são irreversíveis. E tem um detalhe que muita gente esquece. Terraformar, se algum dia chegar perto de acontecer, vai ser um processo necessariamente desigual. Algumas regiões vão ser mais afetadas que outras, algumas bases vão ganhar benefício antes, dependendo de onde estão, de quem controla o quê. Isso abre espaço para outro tipo de discussão ética, desigualdade entre populações. Imagina um cenário em que parte de Marte fique mais amigável e outra continue extremamente hostil. Quem mora onde? Quem tem acesso aos lugares mais seguros? Quem é obrigado a trabalhar nas áreas mais perigosas? É quase certo que qualquer sociedade marciana futura também vai ter seus conflitos, suas classes, seus interesses. E aí terraformação deixa de ser só tema científico e entra pesado no campo social. No meio de tudo isso tem um grupo que defende uma postura intermediária. Em vez de falar em terraformar Marte, a gente poderia falar em planetoficar casas, isto é, focar 100% em habitats artificiais bem resolvidos e deixar o planeta em grande escala como está. A ética aqui seria: quanto menos a gente mexer em Marte, melhor. E se um dia for para fazer algo global, que seja com uma base de conhecimento muito mais robusta do que temos hoje. Essa visão trata Marte mais como um campo de pesquisa e um local de presença controlada do que como um quintal para reformar inteiro. No fim, os desafios científicos e éticos caminham juntos. A gente não sabe direito se consegue fazer, e também não sabe se deve fazer. E justamente por isso, qualquer passo rumo a um projeto grande em Marte inevitavelmente vai ser acompanhado desse debate intenso. Até onde a tecnologia vai sem que a responsabilidade venha junto, e até onde a nossa vontade de sobreviver e expandir justifica mexer, em escala cósmica, no mundo que não foi feito pra gente, mas que agora faz parte da nossa história. E é nesse conflito, nessa mistura de limite técnico com dilema moral, que a ideia de transformar Marte deixa de ser só uma conta no quadro e vira também um espelho bem forte da própria humanidade. Quando a gente fala em transformar Marte inteiro, tipo modo Nova Terra ativado, parece sempre um tudo ou nada, né? Ou vira um planeta azulzinho com nuvem fofinha, ou é fracasso total. Só que na prática tem um caminho do meio que muita gente leva bem mais a sério. Em vez de tentar mexer no planeta inteiro, a humanidade simplesmente aprende a viver para sempre dentro de máquinas, habitats artificiais, tanto na superfície quanto em órbita. É quase como assumir de vez que Marte nunca vai ser um lugar naturalmente confortável pra gente. E tá tudo bem, a gente vai levar o conforto junto, em cascas, casulos tecnológicos. Imagina que em vez de domo provisório, base experimental, a ideia já nasce como definitivo. As cidades marcianas não são etapas de transição para um dia abrir a porta e respirar lá fora, elas são o próprio destino final. Você nasce, cresce, trabalha e envelhece dentro de corredores pressurizados, módulos conectados, parques internos com teto falso. O horizonte não é a linha vermelha do solo, é o fim do corredor da sua rua artificial. As pessoas vão se acostumando com isso a ponto de, depois de umas gerações, ninguém nem achar tão estranho. Para essa galera, viver dentro de um habitat não é prisão, é o normal. O planeta lá fora vira um cenário bonito para olhar pela janela reforçada, não um lugar onde você vai fazer piquenique. Esses habitats artificiais podem ser extremamente sofisticados, cara. Nada impede que, com o tempo, os sistemas internos consigam simular ciclos de dia e noite, estações do ano, clima controlado, sons de natureza, cheiros. Você pode ter parques gigantes, em domos fechados, com árvores altas, lagos artificiais, trilhas, passarinhos digitais, quem sabe até fauna real em pequena escala. Em termos psicológicos, é muito mais jogo você deixar o ambiente interno o mais orgânico possível, mesmo sabendo que tudo ali é medido, calculado, recirculado. O céu pode ser um painel, que muda de cor ao longo do dia, ou um display que mostra o espaço lá fora em tempo real. É artificial? É. Mas, se funcionar bem, vira o padrão de vida daquela sociedade. Uma vantagem desse caminho é que ele é incrivelmente modular. Você não precisa de consenso global para começar. Um grupo constrói um habitat, depois outro grupo faz outro com design diferente. Uma agência faz um voltado para pesquisa, outra empresa monta um focado em mineração. Cada bolha tem seu estilo, sua cultura, sua forma de governar. Isso reduz o risco de errar o planeta inteiro de uma vez. Se um habitat der problema, você isola, conserta, às vezes abandona, sem afetar o resto. Terraformação total é all-in, habitat artificial é aposta em partes. Em termos de risco, isso é muito mais administrável.
Além da superfície, entra um outro tipo de alternativa. Em vez de descer e viver no chão marciano, por que não morar em estações orbitais, em cidades no espaço, usando Marte mais como porto, fonte de recursos e objeto de estudo? Você teria estruturas gigantes em órbita, cilindros, touros, aquelas formas que a galera adora desenhar em conceito de ficção, girando para criar gravidade artificial. Por dentro, esses cilindros poderiam ter campos, rios artificiais, vilas, tudo numa gravidade parecida com a da Terra. E o planeta lá embaixo fica quase como um continente remoto, onde robôs descem para buscar minério, perfurar gelo, instalar observatórios, enquanto as pessoas vivem no espaço, num ambiente muito mais controlado. A vantagem dessas estações orbitais é que você foge de alguns problemas chatos da superfície. Não precisa lidar diretamente com poeira entrando em tudo, com gravidade diferente mexendo no corpo a longo prazo, com tempestade cobrindo o painel solar por semanas. A radiação continua sendo um problema, mas aí você resolve com blindagem, camada de água em volta, campo magnético artificial, o que vier a ser mais viável, e como a estrutura está no espaço, você consegue pelo menos na teoria desmontar, mover, ampliar, dividir em módulos que podem ser deslocados ao longo do tempo. É uma espécie de urbanismo orbital. Dessas estações, você manda naves menores para a superfície quando precisa. São missões específicas: manutenção de equipamentos, instalação de novas minas, coleta de amostras, exploração de cavernas, coisas pontuais. A rotina da maioria da população se desenrola em gravidade gerada por rotação, com horizonte interno artificial, mas com janelas mostrando o disco de Marte lá fora. É uma forma de colonização que não exige declarar guerra ao planeta para torná-lo habitável. Você respeita o ambiente, mexe muito pouco nele e concentra a parte bagunçada dentro das estruturas que você mesmo construiu. Tem ainda uma variação dessa ideia, que é viver em estações não só em torno de Marte, mas em outros pontos estratégicos entre Marte e a Terra, em órbitas solares, em pontos de equilíbrio gravitacional. Nesse cenário, Marte vira apenas uma peça da rede, não o grande objetivo final. A humanidade passa a ser uma espécie de civilização de habitats, espalhada em bolhas artificiais, usando planetas principalmente como fonte de material, palco de ciência, talvez turismo eventual. O símbolo de avanço não é mais o planeta que a gente transformou, e sim a quantidade de ambientes que conseguimos construir e manter. E aí vem o outro lado da alternativa que você falou. Em paralelo a tudo isso, é possível que a prioridade volte a ser, com cada vez mais força, preservar a Terra original. Enquanto Marte e outros lugares são encarados como laboratório, posto avançado, experimento de longo prazo, o planeta azul continua sendo disparado o melhor lugar para se viver. Então muita gente defende que a energia intelectual, política e econômica que a gente usaria para tentar terraformar outro mundo deveria ser usada, antes de qualquer coisa, para reterraformar a própria Terra, no sentido de restaurar ecossistemas, equilibrar clima, proteger biodiversidade. Nessa visão, Marte não é plano B, é plano paralelo. A humanidade se espalha, sim, ganha know-how em viver fora, mas reconhece que nenhum habitat artificial, por mais avançado que seja, chega perto da complexidade de uma floresta de verdade, de um oceano cheio de vida, de um ciclo natural que levou bilhões de anos para se estabelecer. Isso muda a narrativa. Em vez de se tudo der errado aqui, temos Marte. Vira mesmo se tivermos Marte, é melhor não deixar tudo dar errado aqui. A presença marciana passa a ser mais uma camada de segurança e aprendizado, não uma fuga dramática do desastre. Essa alternativa também mexe com a mentalidade do colonizador. Em vez de chegar num planeta com o espírito de conquistador que vai dominar e remodelar tudo, a ideia é chegar com o espírito de visitante responsável, que constrói seus abrigos como quem acampa em parque protegido. Usa, explora, aprende, mas não sai derrubando montanha, enchendo o vale de lixo, mudando o clima por capricho. A paisagem marciana, com suas rochas antigas, cânions gigantescos, calotas geladas, é vista como patrimônio científico e estético, não como terreno vazio esperando loteamento. Se você junta isso com habitats artificiais bem avançados, a coisa começa a fazer sentido. A gente já sabe hoje que consegue manter pessoas vivas em ambiente fechado por muito tempo, com reciclagem de ar e água, mesmo que ainda seja tudo em escala pequena. Dá para imaginar que no futuro esses sistemas vão ser tão robustos que morar dentro de um cilindro orbital gigante ou num vale coberto por estrutura transparente reforçada vai ser tão rotineiro quanto morar num arranha-céu hoje. Nesse ponto, a pergunta por que não transformar o planeta inteiro perde um pouco de peso. Se o nosso domínio é o habitat artificial, não um planeta bruto, talvez seja mais inteligente continuar onde a gente entende melhor as variáveis. Outro ponto importante dessa linha de pensamento é o custo de oportunidade. Tudo que a gente gastaria tentando alterar Marte em escala global poderia ser investido em tecnologias que servem tanto lá quanto aqui. Agricultura em ambiente controlado, reciclagem de alto nível, energia limpa,
materiais super duráveis, sistemas de gestão de recursos ultra eficientes. Essas tecnologias ajudam nas bases marcianas e, ao mesmo tempo aplicadas na Terra, reduzem impacto ambiental, melhoram a qualidade de vida, diminuem a dependência de exploração predatória. É uma forma de fazer a conta fechar dos dois lados. E tem um lado meio filosófico, né? Aceitar que alguns lugares do universo simplesmente não são pra gente do jeito que a gente gostaria. Marte pode continuar sendo Marte. Seco, frio, vermelho, com suas próprias regras. A nossa presença lá seria como pequenos pontos de luz na noite escura do planeta. Pequenas bolhas de ecossistema terrestre flutuando num mar alienígena de poeira. Tem uma beleza até poética nisso, de não tentar forçar a natureza a se encaixar totalmente na nossa forma, mas adaptar a nossa existência para caber, com respeito, em ambientes que não foram projetados para nós. No fim, essa alternativa à terraformação total é meio isso. Em vez de fazer cirurgia plástica no planeta, a gente põe roupa adequada e constrói casa bem feita. E aí vive ali, com a consciência de que está num lugar que continua sendo outro mundo, não uma cópia da Terra. Estações orbitais, cidades encapsuladas, priorização da Terra original, tudo isso forma uma visão de futuro em que a humanidade é mais arquiteta do próprio espaço do que jardineira de planetas inteiros. E talvez, justamente por ser mais humilde, essa seja a opção que tenha mais chance de realmente sair do papel algum dia. No fim das contas, Marte vira menos uma fuga e mais um espelho. Se um dia tivermos domos, cidades orbitais ou até mares rasos por lá, isso só vai mostrar o tipo de espécie que nos tornamos e se aprendemos, enfim, a cuidar da nossa primeira casa de verdade.